Graça e paz. Em Jeremias, capítulo 28, versículo 7, diz assim: Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que ele profetizou se realizar. Aqui está falando sobre o falso profeta Ananias, né? Sobre esse profeta Ananias. Ele estava profetizando mentiras que não iriam acontecer, né? Ele estava profetizando mentiras. Deus estava dizendo que ia levar o povo cativo para a Babilônia, enquanto esse outro profeta estava dizendo que o povo ia prosperar, ou seja, quando Deus tinha enviado uma palavra de espada, de fome, de guerra para o povo. E esse profeta, esse falso profeta, estava falando que o povo ia prosperar, que o povo estava profetizando só coisa boa, né? O Senhor profetizou coisas boas também, mas antes das coisas boas, o Senhor tinha profetizado uma palavra de correção, de disciplina contra o povo dele, né? E esse outro falso profeta, ele estava dizendo totalmente o contrário do que Deus estava falando, do que Deus tinha para o povo naquele momento, né? E o que a gente pode ver dessa passagem? A palavra de Deus, primeira coisa, a palavra de Deus, ela deve ter alinhamento. Como assim alinhamento? Alinhamento com o Espírito Santo, alinhamento com a vontade de Deus. Não fuja do alinhamento do Espírito Santo às igrejas. Como assim? Quando você ouvir uma palavra de Deus, busque saber se essa palavra tem alinhamento com o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Por exemplo, no Brasil, o Senhor tem palavras proféticas para o Brasil. Então, busque saber se o que o Espírito Santo tem profetizado para as igrejas brasileiras tem alinhamento com o que você tem escutado na sua igreja. Às vezes Deus tem uma palavra de conserto para o povo esse ano, e no lugar onde você só está escutando palavra de prosperidade, de que tudo vai dar certo. E não é assim. A palavra de Deus, ela segue um alinhamento. E esse alinhamento é a vontade de Deus, né? É o propósito de Deus, né? Então não fuja do alinhamento do Espírito Santo às igrejas. Busque sempre saber se o que você está ouvindo, no lugar onde você está, se tem a ver com a palavra, né? A palavra de Deus, que é a Bíblia, e também se tem a ver com o que o Espírito Santo tem falado com as outras igrejas, não somente com aonde você está, né? Porque a palavra de Deus, ela é uma só, e ela não vai gerar confusão, ela não traz confusão, ela traz, muito pelo contrário, a palavra de Deus, ela traz confronto, e ela nunca deixa o homem permanecer confortável no seu lugar de pecado, nunca. A palavra de Deus é tão incrível que você nunca vai escutar a palavra de Deus e vai se sentir, nossa, eu tô fazendo tudinho certinho. Não, a palavra de Deus, ela sempre vai te trazer confronto. Ela nunca vai deixar você permanecer confortável no lugar que você está. Como assim? Então quer dizer que sempre eu tô errado? Sim. A gente nunca vai estar 100%. A palavra de Deus, ela sempre vai nos mostrar o quanto a gente vive em constante conflito com nós mesmos, né? A palavra de Deus, ela não vai deixar com que a gente se sinta confortável no lugar de pecado. Porque se a gente está se sentindo confortável no lugar de pecado, não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz confronto. Toda vez que você lê a palavra de Deus, você vai ver o quanto você precisa melhorar e melhorar e melhorar e melhorar. E assim vai, né? Então, ela nunca vai trazer confusão, mas ela traz confronto. Ela não vai te deixar ficar se sentindo confortável no lugar de pecado. Porque ela quer te tirar desse lugar. Ela não quer que você permaneça nesse lugar, né? Então, não fuja do alinhamento do Espírito Santo. Busque sempre saber se o que você tem escutado bate com o que o Espírito Santo tem dito às igrejas brasileiras, às igrejas em outros países. Busque saber o que o Espírito Santo tem profetizado, o que o Espírito Santo tem falado com as nações. Busque saber sobre isso, né? Busque o alinhamento do Espírito Santo, né? Porque a palavra de Deus, ela não traz confusão, né? Aqui o povo, ele precisava de conserto e o falso profeta estava profetizando prosperidade. Isso não existe. Se a palavra de Deus está falando sobre conserto, é conserto que vai ter. O Senhor nunca vai chegar, vai ver uma festa de pecado acontecendo e profetizar prosperidade. Isso não existe.
né? E era o que estava acontecendo com o povo aqui nessa época. O povo estava pecando sem limites contra Deus. E a ira de Deus chegou num certo limite, né? Então, o Senhor veio com um conserto, com uma palavra de conserto para esse povo. E o falso profeta veio com uma palavra de quê? De prosperidade, algo que não tinha nada a ver com o que eles precisavam ouvir, né? Eles precisavam de conserto e não de prosperidade. E o falso profeta falava que eles precisavam de prosperidade, né? Então não fuja do alinhamento, esteja atento, né? Porque a palavra de Deus ela não vai deixar você se sentir confortável continuando sabe, a palavra de Deus ela não vai te deixar confortável em permanecer do mesmo jeito. A palavra de Deus ela sempre vai te convidar para o confronto, de sentar à mesa com o Pai, com Deus e ser ministrado pela palavra de Deus e ser confrontado diariamente para você perceber o quanto você precisa mais e mais de Deus, né? E é isso. A palavra de Deus deve ter alinhamento e ela sempre vai te trazer confronto. Ela não vai te deixar confortável no seu lugar de pecado. Ela sempre vai te chamar para sair desse lugar. Ela sempre vai te trazer confronto para que você possa sair desse lugar, né? Amém.